Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Wandi. E você está no Divã com Deus. E aí, em que parte do processo com Deus você está? Você está começando a ter um relacionamento com Deus, já tem uma fé mais fortalecida, já está sendo cheio do Espírito Santo. Em que momento você está na sua caminhada com Deus? Nós te convidamos, fique conosco e seja abençoado. Então nós queremos, nesse vídeo, compartilhar um texto que está em Ezequiel 37. A gente vai ler apenas alguns versículos. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Sabe, uma das formas que eu sempre gosto de compartilhar esse texto, de entender esse texto, é que é um processo, né? De sair de um estado onde a gente não agrada a Deus, onde não tem vida, e entrar num estado de vida com Deus. É nosso processo de regeneração, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada ponto desse processo, para que a gente possa entender em que lugar que a gente está, se a gente já passou, se a gente já está vivo, ou se a gente está começando a viver. E aquilo que eu queria chamar a atenção é que a primeira coisa que acontece nesse texto, se a gente for ler uns versículos acima, Deus pega aquele profeta e leva o profeta dentro de um vale. E a Bíblia diz que o vale estava cheio de ossos secos. Sabe, o vale é um lugar de decisão. O vale é lugar de confronto. O vale é lugar onde a gente vai realmente ser confrontado por Deus e a gente vai enxergar aquilo que está dentro de nós muitas das vezes, né? O Espírito Santo, ele tem esse poder de nos levar, né, para um lugar de olhar para nós mesmos e enxergar como que nós estamos, como está a nossa vida e como que Deus pensa sobre nós, como Deus está trabalhando em nós, o que precisa ser mudado, o que a gente precisa entregar para Deus mudar. E se a gente prestar atenção nesse texto, qual que é a figura? É num vale que existia morte. Enquanto às vezes nós estamos assim, por fora a gente até aparenta estar bem, a gente até muitas vezes vai na igreja, a gente chega lá, mas por dentro a gente parece que existe morte, existe esse cenário de destruição dentro de nós. E o que o Senhor quer que a gente faça hoje, que a gente se posicione e passe por esse processo. E qual que é a primeira parte do processo? Cada osso juntou com o seu osso. Então o que o Senhor quer primeiramente colocar na nossa vida é uma estrutura. O Senhor quer nos estruturar, porque a bagunça seja organizada, né? A gente muitas vezes, né, quando começa a buscar a Deus, a gente tem valores que não são aqueles que estão dentro, né, da palavra de Deus. Sim. E essa estrutura começa por esses valores que começam a ser confrontados. A gente chega de uma forma, falando de um jeito, pensando de um jeito, e Deus começa, através do Espírito Santo, a trabalhar na estrutura da nossa mente, os nossos conceitos, a gente começa a rever, né, esses conceitos à luz da palavra de Deus, e isso começa a mudar a nossa estrutura interna. E eu creio que é algo que sempre mostra muito isso, aquele texto da palavra de Deus que fala: aquele que rouba não roube mais, aquele que mentia não mente mais. Eu creio que essa estrutura é você largar aquilo que causava caos na sua vida e entrar numa estrutura organizada do céu, né? E segundo, fala aqui que crescia nervos naquelas pessoas. E o nervo é algo engraçado, que o nervo é ligado diretamente com o cérebro, né? Então, qual é a cabeça? Quem é o cérebro do corpo de Cristo? É Jesus. Então não adianta só ganhar uma estrutura. A gente tem que começar a ser ligado com Jesus. E começar a conhecer mais a Jesus.
Eu não sei em que ponto da caminhada você está, né, como está a sua vida espiritual, mas uma sugestão que a gente dá, se você não tem o hábito de ler a Bíblia regularmente, é você começar pelos evangelhos. E o evangelho de João, eu creio que é o mais interessante para a gente começar, porque João, o apóstolo do amor, aquele apóstolo que era o mais chegado de Jesus, ele retrata de uma forma muito linda a passagem de Jesus aqui nessa terra e a obra de Jesus. Então, creio que esse momento que a gente está falando agora, né, é um momento de você começar a conhecer mais a Jesus. Sim. E lendo, né, os evangelhos, eu creio que é a melhor forma, em oração, de você conhecer a Jesus. Porque isso é básico, né? Porque você tem. Como é que você conhece a Cristo? Gênesis aponta para Cristo, mas você começa lendo com aquele que andava, os relatos de quem é Jesus, o caráter dele, como ele andava, o que ele fazia. E depois que você começa a entender um pouquinho do caráter de Cristo, você vai para a oração, porque aí te leva a conhecer Jesus, conversar com ele, entender o que ele espera de você. Por quê? Porque o próximo passo é criar carne, criar músculo. Músculo fala de fortaleza. A gente começa a ficar mais forte com Jesus. Acho interessante que o Paul Yang-Shu, acho que é a quarta dimensão, o livro dele. Nunca me esqueço, lendo esse livro, ele define fé como se fosse um músculo. Então, da mesma forma que as pessoas vão à academia, né, para fortalecer os músculos, a gente precisa exercitar a nossa fé. Sim. Conhecer, né, a Deus e ir colocando em prática tudo isso que a gente vai conhecendo de Deus, os conceitos, a forma de Deus agir, o que Ele espera da nossa vida, e a gente vai exercitando isso e fortalecendo a nossa fé aos poucos. E a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, como você vai criar essa estrutura, como você vai se ligar a Cristo, como que você vai criar força? Através de uma leitura sistemática da palavra, devocionais, oração, e fala que depois que o corpo foi cobrido de carne. E se você for estudar na ciência, a carne é o nosso maior órgão protetivo que tem. Pele, né? A pele, de proteção. Então não é só você criar uma estrutura, não é você só orar, não é você ler a palavra, como você vai se defender do retrocesso, de voltar como estava antes. Colocando em prática tudo isso, a colocar em prática tudo que você está adquirindo com Jesus é a forma de você se defender do mundo. Em Efésios 6, a gente não vai entrar muito nesse texto, Sim. A gente vai trabalhar em outro momento esse texto, mas fala da armadura de Deus e fala de um revestimento. Então, se a gente pensa na pele como um revestimento, né, se revestir de Deus, se revestir da salvação, da justiça, da verdade, da preparação do evangelho, da fé e da prática dessa palavra, né? É um revestimento que a gente vai conquistando aos poucos, à medida que vai tendo uma vida com Deus, vai tendo, né, como o Diego falou, vida de leitura da palavra. E porque se a gente pensa, né, a gente sabe que a palavra ela é o nosso alimento, né? A gente fala isso, a palavra é o nosso alimento. Se a gente pensa na forma que a gente se alimenta fisicamente, a gente não fica um dia sem comer. E muitas vezes a gente fica um dia sem ler a Bíblia, sem orar. Então, a nossa vida espiritual também começa a definhar. Então, a gente quer te convidar, né, a ter uma vida mais intensa com Deus para passar por esse processo que a gente está dizendo hoje, permanecer firme cada vez mais, crescendo mesmo na presença de Deus. Aí você pode falar, eu já estou nesse processo, mas muitas vezes falta para nós algo que o versículo 9 começa a dizer. Muitas vezes você passou pela estrutura, você está lendo a Bíblia, você está orando, tem um monte de coisa acontecendo, mas falta o Espírito, falta a vida. E profetiza, então, é esse momento que quando isso acontece, quando você ganha a estrutura, você recebe de Deus o quê? O Espírito, a vida. E quando você recebe a vida de Deus, você já muda o seu olhar. Você não vê mais um vale cheio de ossos. Você vê um grande exército. Você fazendo parte desse exército e você vê vida aonde existia morte. Então é isso que a gente quer deixar para você, né? Tenha essa mudança e comece a entender aonde você está. Receba o Espírito da vida e realmente mude o seu olhar, que comece a enxergar a vida e não morte. Deus te abençoe. E a gente vai, né, pedir, se você ainda não segue a gente, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso, curte o vídeo e acompanhe a gente nas redes sociais que está aparecendo aqui em cima. Deus abençoe. Amém.